Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor, pastor Jonias. Estamos de volta depois de um período longo sem editar vídeos. A razão precípua é que estamos fazendo missão no Maranhão e aqui não tinha internet a contento. Só agora nós conseguimos instalar a internet via rádio. E agora vamos dar sequência as nossas gravações de vídeos sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel. Desta feita, temos lição 11, a Igreja no Poder do Espírito Santo. Um assaz importante tema desta revista. Esta revista da editora Betel tem como temática, neste segundo trimestre, a Igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. A relevância de conhecermos sua origem, propósito, fundamento, história e missão. Essa lição está direcionada para o dia 16 de junho de 2019. Aqui nós temos as lições do trimestre, do segundo trimestre, e temos lição 11, a Igreja no Poder do Espírito Santo. Objetivo da lição: apresentar os dons ministeriais que a Igreja de Antioquia possuía. Esses dons ministeriais são também chamados dons de Cristo, que são dons dados a pessoas para exercitarem certos ministérios, como presbitério, apóstolo, doutores, mestres, evangelistas. São chamados dons de Cristo. Mostrar que uma igreja saudável deve agir de acordo com a tríade da saúde espiritual. A tríade é ensino, comunhão e missão. Explicar a importância da atuação do Espírito para o sucesso da obra. Esses objetivos aqui são direcionados para cada ponto da lição. Texto áureo: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. Verdade prática: uma igreja que age no poder do Espírito busca em seu viver o ensino e a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho é o projeto número 1 de Deus. Deus tem como projeto de mais prioridade anunciar o Evangelho. Por isso ele deixou a ordem antes de subir ao céu: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Texto de referência nos encontramos em Atos 11, 26 a 30. Motivo de oração: nós estamos diante de um mundo tenebroso, caótico, perigoso, e a igreja é o agente de transformação que tem o poder de mudar vidas. Aqui, nesta lição, está sendo feito um pedido de oração. Orar pelas missões mundiais e pelos países menos evangelizados do mundo. Nós temos, por exemplo, 62 nações que faz parte do buraco negro espiritual chamado a janela 10 por 40. Este
buraco negro, que perfaz uma totalidade de 62 nações, das 223 nações reconhecidas pela ONU, não tem o evangelho disseminado na sua forma plena. Alguns têm, mas de forma exígua. E acontecem coisas extraordinárias, tremendas, horríveis, sórdidas demais para o mundo contemporâneo. De trás das cortinas das ditaduras, das formas de governo fundamentalistas, nós temos aí verdadeiras aberrações, procedimentos que os direitos humanos não conhecem, às vezes não está sabendo o que está acontecendo. Precisamos orar. Missionários morrendo, crentes morrendo, sendo incendiados, crentes sendo fuzilados, milhões de pessoas morrem todos os anos, vitimados pelo revólver, pelo fuzil, pelo armamento de um tirano, de um governo forte e fundamentalista. Então, há uma necessidade da igreja levantar um clamor. Vamos tirar aqui um minuto para orar. Senhor Deus, nós levantamos um clamor pelas agências de missões que enviam missionários. Meu Pai, ajuda essas agências a desenvolver este projeto de relevância que é o projeto número 1 de Ti, Senhor, anunciar o Evangelho. Senhor, cuida dos missionários que estão em terras longínquas. Nesta lição, nós vamos estudar o poder do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo deve ser o agente principal para uma igreja bem-sucedida, como disse o apóstolo Paulo. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18. Vamos estudar a tríade que faz bem à saúde espiritual: comunhão, ensino, missão. Nós vamos estudar nessa lição. A igreja depende do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem dá ousadia para se pregar, para se exercitar o ministério, os dons, etc. Vamos entender que missão se faz na vontade de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a vontade de Deus. O grande mentor de missão é Deus. É na sua vontade. Na ordem de Jesus, Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É ordem, é o verbo aí do imperativo. Ide, o verbo ir, se faz missão na ordem de Jesus. É o projeto número 1 de Deus. E se faz missão pelo poder do Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, pelo poder do Espírito Santo. Então nós vamos estudar nessa lição estes ingredientes indispensáveis para a saúde espiritual de uma igreja. Vem comigo. Na parte 1, a igreja de Antioquia. Um exemplo. A igreja de Antioquia era uma igreja ativa, que possuía em seu seio pessoas dotadas com dons ministeriais. Esses dons ministeriais são os dons chamados de Cristo. Apóstolos, presbíteros, evangelistas, doutores, mestres.
são dons de Cristo, são dons ministeriais. Estes dons ministeriais fizeram com que a igreja de Antioquia, na dependência do Espírito Santo, fosse um exemplo, serviço de paradigma para os nossos dias. É a igreja tida como igreja missionária. Paulo e Barnabé foram separados aí nesta igreja, a igreja de Antioquia. Profetas. Uma das características da igreja de Antioquia era a presença de profetas em seu meio. Atos 13 e 1. No Novo Testamento, o profeta falava baseado na revelação do Antigo Testamento e no testemunho dos apóstolos, edificando, fortalecendo e consolando assim a comunidade cristã. Aqui, a partir de João Batista, não teve mais o ministério de profetas, mas foi dado o dom de profecia, onde as pessoas se dedicam a este dom e se tornam verdadeiros profetas, ensinando, evidentemente, nos parâmetros da palavra, não pode digredir da palavra. Uma profecia não pode ir de encontro ou ao arrepio da sã palavra de Deus. Essa igreja era recheada de profetas, de homens de Deus, falando em consonância com a palavra, porque a profecia que digrede da palavra é anátema. A mensagem anunciada pelo profeta hoje deve estar sempre de acordo com a revelação contida na Bíblia. O profeta edifica o corpo de Cristo mediante o inspirado e inspirador dom de um ministério que interpreta e aplica essas escrituras com nova luz, vida e poder. Aqui, nos tempos neotestamentários, especialmente no nosso tempo contemporâneo, a igreja contemporânea, o profeta deve focar na palavra, não deve profetizar segundo a ótica humana ou a visão satânica, porque há 3 fontes para a profecia: a fonte Satanás, a fonte carne e a fonte Deus. Deus vela pela sua palavra, então o profeta não pode entrar em discrepância com a palavra genuína. Um outro dom que estava no seio da igreja de Antioquia, o dom ministerial, o dom de Cristo, doutores. Também presentes naquela igreja. Ali em Atos 13, 1, vamos ter este registro. Os doutores, ou mestres, são aqueles que procuram ensinar verdades divinas, tanto prática quanto pessoal. São aqueles que amam a palavra de Deus e o povo de Deus. Aqueles que se dedicam exclusivamente ao estudo da palavra, que se dedicam ao ensino da palavra, que se especializam na palavra de Deus. São chamados doutores. A igreja precisa destes personagens que exercitam. Deve ser a Bíblia Sagrada, deve haver dedicação e zelo por parte do mestre. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar
haja dedicação ao ensino, Romanos 12:7. A dedicação que alguém tem pela palavra de Deus deve se estribar e ter como foco essa palavra, a palavra de Deus, não inventar. Não pode entrar pelo campo de novas filosofias e boas maneiras de vida, tentando inovar, renovar, reformar, querendo mostrar coisa além da palavra de Deus. Evidentemente que coisas preciosas existem que complementam, que realçam o ensino da palavra de Deus, e o doutor, o mestre, o ensinador deve primar por isso, usando ilustrações. Ilustração é a janela da pregação, do ensino. Então, essas coisas são importantes, porém não deve passar à frente da palavra. O foco deve ser a palavra de Deus. Missionário. O missionário dos dias de hoje exerce o ministério dos apóstolos da igreja primitiva. Paulo foi um dos missionários da igreja de Antioquia, Atos 11, 25 e 26. Bom, a palavra missionário, ou missão, vem do latim mittere, que significa se deixar ir, ser enviado. E veja bem que o apóstolo, a palavra apóstolo, carrega embutido o sentido de enviado também. Então, o missionário dos dias de hoje exerce o ministério dos apóstolos da igreja primitiva. Paulo foi o maior missionário de todos os tempos depois de Cristo. E hoje nós temos missionários. São homens que se dedicam, são enviados, se deixam ir ao campo de missão. Estão fazendo missão, quer local, quer regional, quer nacional, quer transcultural. São homens de Deus. Esses missionários exercitam a vontade de Deus. Na continuação, o que são os missionários? São os missionários que assentam os fundamentos de novas igrejas, designam os líderes locais e os aconselham após partir e seguir adiante, ficando no local o tempo que for necessário. Geralmente, um missionário planta a igreja, dá os primeiros passos, arranca os tocos, planta a roça, lidera, coloca os líderes locais. Uma igreja plantada deve dar frutos. E esta colheita é feita geralmente neste espaço de tempo. Evidentemente que existem igrejas que frutificam mais rapidamente e outras demandam mais tempo. Por exemplo, na África, uma igreja demanda mais tempo para sobreviver por conta própria. A igreja deve batizar 20% da totalidade dos seus membros por ano. Como é que sabemos que uma igreja vai bem? Se ela está batizando 20% dos membros que a possuem. Nós tivemos a oportunidade de fazer missão em vários lugares do mundo. Já tivemos algumas experiências no campo de missão. Fizemos missão na Argentina, fizemos missão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Vale do Jequitinhonha, lá no norte de Minas Gerais, na divisa com a Bahia. Fizemos missão também em Goiás, missão na África, lá em Moçambique, em vários lugares. E já tivemos algumas experiências e colheitas dos frutos que plantamos. Agora estamos aqui no Maranhão, um lugar bem difícil, na parte mais boreal do Maranhão, aqui junto ao Oceano Atlântico,
na cidade de Icatu, um lugar difícil e carente. Estamos plantando a obra de Deus, a roça de Deus. Estamos desenvolvendo o projeto de Deus. Já estamos com 2 meses e temos a grata satisfação de ver Deus operando no nosso meio. Aproveitando esse, eu pediria aos irmãos oração para que possamos desenvolver esse trabalho de missão aqui, nesse lugar tão difícil. Aqui as 2 grandes igrejas, é a católica e a igreja de missão. E a nossa igreja Madureira está começando agora, tem 2 meses de vida. Ore por nós, nossos líderes convencionais, nossos pastores. Pediria a oração por esta obra de missão aqui na cidade de Icatu, no Maranhão. Continuando aqui a segunda parte da lição da revista da Escola Bíblica Dominical, uma igreja saudável. Uma igreja, para seguir o caminho da saúde espiritual, deve ter seu compromisso com essa tríade aqui: ensino, comunhão e missão. Esses 3 elementos aqui são essenciais para a saúde de uma igreja que queira ser bem-sucedida e está nos moldes de uma igreja dos tempos odiernos, com lembranças, olhando no retrovisor dos tempos primitivos. O ensino da palavra, a comunhão, que diz respeito ao relacionamento, e missão, que é o projeto número 1 de Deus. Ensino. A igreja tem a tarefa de ensinar a verdade de Deus como revelada nas Sagradas Escrituras. Ela tem, por implicação, o dever de crescer na compreensão dessa revelação. Aqui temos o ensino como elemento essencial, indispensável para uma boa saúde mental, espiritualmente falando. A igreja que quer ter saúde mental, espiritual, saúde espiritual, ela precisa ser servida e bem servida na área do ensino. O ensino da palavra de Deus, o ensino das Sagradas Escrituras. Não podemos tirar o foco das Escrituras Sagradas. Quais são os meios a igreja pode cumprir a responsabilidade de instruir, de elucidar e fazer a aplicação da verdade divina através da Bíblia? Aí nós temos a Escola Bíblica Dominical, que é a maior agência de ensino regular da igreja. Quando Roberto Hayek, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, implantou a escola dominical, trabalhando com jovens, crianças de rua, ele não sabia que estava desenvolvendo, a partir de então, a maior agência de ensino regular do mundo. Ensino da palavra. Culto de doutrinas e cultos de ensinos. Esses cultos que são desenvolvidos nas igrejas evangélicas, onde se ensina a palavra, Jesus pregava, curava e ensinava. E nós precisamos desenvolver este elemento da tríade da saúde espiritual da igreja, que é o ensino. Um outro elemento dessa tríade é comunhão. Genuinamente cristãos. Então, essa comunhão, ela é muito importante, porque através do relacionamento que se tem com aqueles que estão à nossa volta, nós conseguimos desenvolver a vontade de Deus, compreensão para com o próximo, o amor para com as pessoas. Lá nos tempos primitivos, a igreja
se mantinha unida, a comunhão, e aí segue no partir do pão, nas orações, quer dizer, tudo em comum, tudo de acordo. Uma comunidade com padronização de comportamentos, com o fito de agradar a Deus, porque quando se relaciona bem com aqueles que estão à nossa volta, então nós somos agentes de Deus, agradando-o de forma toda especial. Se tem alguém que chega sensibilizado com o nosso estado, sensível às nossas necessidades, nós nos sentimos bem, sentimos alegria. E essa dor é diminuída. Não dá para você, nos tempos odiernos, a igreja dos tempos odiernos é a igreja Laodiceia, morna. Mas nós temos, dentre esta igreja, temos pessoas que são sinceras, que desenvolvem essa comunhão, este amor, este afeto profundo. Não dá para você ir a um culto, assistir um show de cantores, de pregadores, satisfeito com isso, está agradando a Deus? Não. Precisamos nos preocupar com os necessitados. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Não dá para viver de teoria, de sonho, de quimera, de devaneio evangélico. Precisamos colocar em prática toda essa teoria e amar aqueles que estão à nossa volta e compartilhar com eles as nossas alegrias e amenizar a dor dos sofrimentos. Isto pouco está sendo feito. A igreja não se preocupa com a dor alheia. Muitos vivem dias regalados, com a casa cheia de víveres, com a comida farta na mesa, não se silenciar que estão de puxos, máquinas, instrumentos para darmos oportunidade àqueles que não têm uma profissão. Nós precisamos olhar na ótica da necessidade alheia. Oh, meu irmão, se você é um crente teórico que vive de discursos e de orações fortuitas, desfechadas em microfones, jure nos templos suntuosos, de púlpitos luxuosos, olha, desça desse pedestral, vá até a casa do necessitado. Ele precisa de você. Você que está melhor financeiramente, se lembre do necessitado, do carente. Se lembre do que está no berço da doença, lá no leito de morte do hospital mais próximo, do que padece de fome. Oh, meu irmão, comunhão diz respeito a relacionamento, e nós podemos nos relacionar de diversas formas. Continuando a comunhão, devemos nos encorajar mutuamente, demonstrar pensar por isso, nos ajusto. Na via dolorosa de Jerusalém, o Cirineu compartilhou sua ajuda, ajudando-o a carregar a cruz. Foi um exemplo clássico de ajudar, de carregar a cruz, de obreiro, é obra, é ombrar, não é simplesmente utopia, não é teoria,
Na igreja existe lugar para aqueles que querem ombrar, que querem carregar, que querem ajudar. E disto o Senhor se agrada. Chega de discursos, chega de microfones, chega de holofotes. Precisa haver praticidade, concretude de toda a teoria. Jogar no ombro o fardo alheio, entender o mistério do genuíno evangelho. Aleluia. Missão. O outro elemento da tríade que faz parte da saúde espiritual de uma igreja. O chamado para evangelizar é uma ordem de Cristo, do Cristo ressurreto. Jesus nos comissionou como seus agentes. Não devemos realizar esta missão com nossas próprias forças, mas sim debaixo do poder do Espírito Santo. Então, missão. Uma igreja para ser, ou para ter saúde similar à saúde espiritual da igreja primitiva, ela precisa desenvolver missão. Missão é o projeto número 1 de Deus. Missão, eu vos falei, se faz na vontade de Deus, se faz na ordem de Jesus Cristo e se faz pelo poder do Espírito Santo. Aqui diz, não podemos ou não devemos realizar missão com nossas próprias forças, mas sim debaixo do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai nos dar a ousadia, o poder, a capacitação para desenvolvermos o seu trabalho, a obra de evangelização, fazer missão. Ir ao campo. E aqui nós temos várias categorias de missionários, pelo menos 3. Os que vão, os que se deixam ir, no verdadeiro sentido embutido da etimologia da palavra missão, do latim mittere, deixar ir. Se faz um missionário levantando um clamor. O clamor que é necessário. O mundo está caótico, as pessoas estão estonteantes, muitos missionários tombando no campo de missão, muitos cristãos morrendo, sendo vitimados, tombando ao fio da espada de um tirano, de um político, de alguém não está fazendo missão transcultural, não está fazendo missão regional, nacional e nem local. Mas você pode ser um missionário sim, contribuindo. Quando você coloca a mão no bolso e dá sua oferta para o missionário, para a missão, você vai ajudar a obra de missão e você está compartilhando na obra de missão. Você está compartilhando no projeto número 1 de Deus. Todos os projetos, o número 1 de Deus é fazer missão. E a terceira e última parte da lição, a igreja usada pelo Espírito Santo. Somente é possível uma viva relação com Cristo pela ação do Espírito Santo. O cristão deve deixar-se ser usado por ele através da obra e da transformação do caráter. O agente da atual dispensação é o Espírito Santo. É também chamado de dispensação do Espírito Santo, porque a igreja vive na dependência de Deus. O Espírito Santo e o cristão. A salvação é o primeiro objetivo que o Espírito Santo procura produzir na vida de uma pessoa. O poder para uma vida e serviço santo é o seu segundo objetivo em nós. Nunca estamos sozinhos, o Espírito Santo habita em nós. Então, primeiro o Espírito Santo trabalha na vida, dando a salvação, oportunando a salvação. E depois ele produz em nós um desejo ardente de fazer a obra de Deus. Daí a atuação do Espírito Santo e o cristão. O Espírito Santo é a vida do cristão. Paulo, as virtudes da vida do cristão produzidas pela ação do Espírito Santo. Fruto.
nós temos a ação prática, a concretude de toda teoria, quando se produz fruto do Espírito. Ainda continuando o fruto do Espírito, em contraste com as obras da carne, temos o modo de viver íntegro e honesto, que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Uma obra é algo que o homem produz por si mesmo. Um fruto é algo que é produzido por um poder que não é dele mesmo. Aqui, conforme vos falei, toda teoria se transforma em concretude quando se produz fruto do Espírito. Quando se coloca em xeque, em prática, o que aprendemos no Evangelho. Nossa vida é mudada. Não é uma vida que se mantém alimentada por vícios, por maneiras de vida desconectadas da palavra. Tem muita gente que acha que vem para o Evangelho e continua desconcertado. Não. Quando nós somos metamorfoseados pelo poder do Evangelho, então nossa vida é mudada. Nós produzimos frutos do Espírito. Aqui em Gálatas capítulo 5, 22, o apóstolo Paulo elenca as virtudes da vida do cristão, produzidas pela ação do Espírito Santo. E aí nós temos o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja bem, a carne demanda, pede, nos obriga a pecar. Veja aqui, a primeira são obras, a segunda, fruto. O Espírito produz em nós uma conduta santa. Obras está no plural, fruto no singular. O que o comentarista quer dizer com isso? A natureza pecaminosa produz divisão, confusão e desunião, enquanto que a natureza espiritual fomenta a unidade. Aleluia. E na última subparte, aqui da terceira parte, os dons do Espírito. São muitos os dons pentecostais. Romanos 12, 3 a 8, 1 Coríntios 12, 8 a 10, 28 a 30, Efésios 4 e 11. Os dons podem ser classificados assim. Então nós temos 9 dons dados à igreja e eles estão assim classificados: dons verbais, revelação e habilidades. Dons verbais, a variedade de línguas, a profecia, a interpretação de línguas, da revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. E habilidade, que é fé, dons de curar e operação de milagres. Conclusão: não há como conter uma igreja movida pela ação do Espírito Santo. Porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. 1 Tessalonicenses 1 e 5. Paulo brada. Depreendemos dessa lição a tríade do ensino, da comunhão e de missão. Estes elementos, formando essa tríade, dão uma saúde espiritual à igreja odierna. É como se olhássemos no retrovisor do tempo e víssemos os tempos primitivos, a igreja primitiva. Depreendemos dessa lição
Não perca nunca A igreja depende do Espírito Santo de Deus. Para se viver. As Se faz missão multidões estão a procurar pelo poder do Espírito alguma forma Santo. de sentir prazer. Só Jesus Se faz Cristo missão na pode vontade de dar Deus. Se faz missão na perfeita ordem paz em de nossos Jesus. corações. A alegria que Aleluia. o mundo oferece é passageira Que possamos e logo perece. Cristo é o Rei entender o de mistério todas as nações. do genuíno Evangelho nos tempos modernos. É seguir a genuína palavra, olhando Responde certo no retrovisor e a do tempo, oferta sempre enxergando tem pra dar. a doutrina dos apóstolos que direcionava a igreja viva. Qualquer pessoa será bem-vinda. A igreja que movimentava as massas, que transformava tudo. A igreja que mudou o rumo da humanidade. Aleluia. Oh, glória. Essa lição veio despertar e abrir o apetite para sermos melhores, para melhorar na conduta espiritual, para sermos crentes de verdade, para enxergarmos os tempos primitivos como padronização de comportamento, como uma coinonia ideal para os tempos presentes. Em geral, tomemos a harpa, a Bíblia e a lição. Já vai começar a santa reunião. Senhor, manda fogo pentecostal. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical.